se você quer ser um pai e você acredita que o exercício físico vai fazer bem para o seu filho, se você tem isso em mente, que eu acho que há muitas pessoas, né? Você vê muita gente com cachorro. Tem gente que compra uma melhor ração para o cachorro, mas para ele a pessoa vai lá e compra aquela carne de toda gordurosa. Mas para o cachorro ele não dá, mas ele come. Então acho que acredito muito nisso. O pai também, às vezes o pai fala: meu filho, eu quero que ele pratique exercício físico. Mas eu tô de boa, se eu não fizer, a minha prioridade é o meu filho. Mas o seu filho, é que nem você falou, você começa a fazer um pouquinho de exercício em casa, ele quer te copiar. Então você é o maior exemplo. Eu acho que o pai, não só o pai, mas como a mãe também, são os dois maiores exemplos para o filho. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Resenha de Pai. E hoje é um episódio um pouco diferente. Hoje o meu convidado não é pai ainda, mas logo será. Mas não é spoiler, a mulher dele não tá grávida. Mas ele vai falar aqui sobre eu trouxe uma autoridade para falar sobre saúde, né? Saúde masculina, questão de musculação. O Eduardo, meu convidado, ele é professor de educação física aqui na Austrália. Na verdade, é personal trainer, campeão em alguns estados aqui da Austrália de fisiculturismo. Mas eu vou deixar o Eduardo se apresentar melhor, que ele é melhor, sabe mais da história dele do que eu. Eduardo, muito obrigado aí pela sua presença, por ceder seu tempo, cara, e passar muita informação de qualidade, velho. Não, eu que agradeço pelo convite. Quando você me chamou, eu falei, não, com certeza, quero participar sim. Eu acho que a gente pode trazer um pouco de conhecimento, informação para a galera relacionado à saúde, né? Quem quer ser pai, acredito que todo mundo que quer ser pai, quer ser um pai saudável, quer ser um pai exemplo para os filhos, e acredito que através da atividade física você pode ser um bom exemplo para o seu filho, para sua filha. E é isso, eu sou professor de educação física, formado no Brasil pela São Judas, me formei em 2010, já tem bastante tempo já. Trabalho na área de musculação e saúde desde a época que eu entrei na faculdade, lá por 2007, 2008. Fiz minha pós-graduação na Unifesp, fiz vários cursos na área relacionado à nutrição, relacionado ao exercício físico na terapêutica da clínica médica. Minha pós-graduação foi nisso. E aí vim para a Austrália, acho que como a maioria, sonhando com uma qualidade de vida melhor, buscando uma qualidade de vida melhor. E aí aprendi inglês também, que não sabia nada de inglês, como acho que a maioria quando vem para cá. E hoje em dia atuo como personal trainer, continuo atuando na minha área. Depois de 2 anos aqui, eu entrei na minha área novamente. Estava morando em Brisbane, agora me mudei para Darwin. E estou em busca do meu visto e continuo atuando na área, graças a Deus. E na preparação, na reta final para competir de novo, né, cara? Estou aí há 2 semanas do meu próximo campeonato, que vai ser em Adelaide, na South Austrália. E estamos aí, sofrendo na dieta, sofrendo nos treinos, trabalhando, mas nunca desistindo, em busca dos objetivos, né? Sim, é engraçado porque você não antes começou a falar, tô meio fraquinho. Galera, quem tá assistindo o vídeo, olha o tamanho dessa criança aqui e fala que tá fraquinho, entendeu? Pior que tô, viu? Tô só o pó. E, cara, uma curiosidade que já pintou aqui, que eu já tinha escutado antigamente, antes outras pessoas falarem, é saudável manter essa rotina de fisiculturismo por muitos anos? Porque você vai, sobe muito Então, peso, de repente você tem que abaixar, como que é? não, então, para você, é o que eu falo para todo mundo, para você praticar qualquer esporte, você precisa ter saúde, você precisa ser saudável para praticar qualquer esporte. O bodybuilder é um dos esportes que eu acredito assim, é um dos que você consegue ser mais saudável possível. Mas quando você pensa em alto rendimento, quando você pensa em elevar o seu corpo ao limite, isso não só no fisiculturismo, mas no atletismo, na natação, todo esporte que exige um alto rendimento de você,
você vai competir, você não tá sendo saudável com o seu físico, porque você está tentando puxar o seu corpo no limite. Entendi. Mas para você fazer uma pré-temporada, você precisa ter saúde. É que nem no esporte do MMA, por exemplo, que você vê lá os caras se matando dentro do ringue. Quando ele está ali, alto nível, ele não está saudável. Mas para ele chegar nesse alto nível, ele precisa estar muito saudável. Porque qualquer lesão, qualquer doença, qualquer gripe, qualquer coisa pode tirar ele de levar o corpo dele para o alto nível. Então, assim, é saudável praticar esporte, mas o alto rendimento não é tão saudável assim, entendeu? Entendi. Levar por muitos anos, Não sei se deu para não entender. é. Não, sim, com certeza. Assim, Porque você tá levar levando uma você hora. ter uma atividade física como quando você eleva o seu nível, quando você quer ir para o alto rendimento, quando você quer exigir muito do seu corpo, você está mais suscetível a sofrer lesões. Então acaba não sendo tão saudável. Entendi. Mas eu recomendo para todo mundo, tipo. Mas deu para entender sim a questão, porque você levar o seu corpo ao extremo muito tempo, uma hora que nem você falou, mas é um risco calculado, né, Eduardo? Não é um, não é um. Então, você tem que ter conhecimento do que você está fazendo e saber que pode acontecer, não que sempre vai acontecer. Tanto é que você vê, se você perguntar, tirando do fisiculturismo, que às vezes a galera olha e fala o cara é muito forte e tal, às vezes não é muito saudável, mas se você pensar na época que a gente tinha, acho que um dos maiores ídolos, que para mim é até hoje, que eu considero o Ayrton Senna. Você vai falar para ele, é seguro fazer uma curva a 300 por hora? O que ele vai falar? Tipo, Não é, seguro mas não tem é, que mas você está fazer. preparado para isso. Se você se prepara, se você quer ser o campeão, você se prepara e vai tentar fazer. Então, é o mesmo caso eu. É saudável você baixar seu percentual de gordura nesse extremo? Tipo, não é saudável, mas eu me preparo durante o ano, eu tenho minha dieta, eu não saio cortando minha dieta do nada, fazendo loucura que nem a maioria faz. Eu quero chegar num físico e daqui 2 semanas eu paro de comer, paro de beber água. Não, é tudo uma coisa, é um processo, sabe? Então você tem que entender aonde você está, aonde você quer chegar e fazer com mais segurança possível para que você consiga terminar o objetivo, entendeu? Legal, legal. Bom, e me diz aí como que a musculação, como a questão, o esporte, essa questão de ele querer cuidar sempre da saúde entrou na sua vida, cara, desde sempre. Você teve algum exemplo dentro de casa? Como foi para você esse começo? Cara, para mim começou, eu acredito muito que foi com futebol, assim, né? Eu lembro o que me vem na cabeça assim é que eu lembro muito que eu sempre gostei muito de futebol, sempre joguei futebol desde criança. Então foi o primeiro esporte que eu acho que eu acredito que apareceu na minha vida. Lembro de ver meu pai torcendo e eu torcia também. Acabei torcendo para o time que é o rival do time que meu pai torce. Ele é corintiano, eu sou palmeirense. E aí eu comecei a jogar bola e foi algo que, tipo, tomou minha vida, assim. Jogava bola praticamente o dia inteiro. E através disso, depois, na época de escola, eu lembro que eu fiz um pouquinho de judô, fiz capoeira, mas o futebol sempre foi o carro-chefe, assim. Tanto é que eu acabei fazendo a faculdade de educação física motivado por isso, porque eu queria trabalhar com futebol. E sempre Legal. foi meu sonho ser jogador de futebol. Quando eu vi que não dava mais, porque eu vim de família bem humilde, assim, não tinha como. Cheguei até a fazer teste no Palmeiras por um bom tempo, fiquei uns 10 testes lá. Mas aí não deu certo, eu falei, melhor arrumar alguma coisa para fazer. Entendi. E aí Sim. foi que eu comecei, entrei na faculdade. E aí conforme eu entrei na faculdade, meu conhecimento relacionado à atividade física, ao exercício físico aumentou muito. E aí eu vi que o quanto era importante, quanto era benéfico a prática de exercício físico pro geral, sabe? Entendi. Legal. Mas eu sei que a sua irmã também, ela é educadora física, né? Eu lembro que quando eu participei do challenge. Isso. Mas quem começou primeiro? Foi ela ou foi você? Ou um puxou o outro ali? Teve alguma A coisa gente assim? se formou, a gente começou no mesmo ano na faculdade, praticamente. Mas a minha irmã também sempre foi muito ativa, assim. Nossos pais, eu acho que eles estimularam muito a gente a prática de atividade física. Minha irmã também jogava bola quando era mais nova, chegou a jogar, disputar campeonato de futebol, jogava futebol também no colégio.
E a gente sempre foi muito de. Ela fez um pouquinho de judô também na época comigo, capoeira um pouquinho também. Então a gente sempre foi muito ativo, assim, fisicamente. Apesar que os nossos pais. Meu pai jogava bola também na Aham. época, então às vezes eu ia jogar bola com ele e tudo. Mas minha mãe nunca foi muito de atividade física. Hoje em dia os dois estão parados, não fazem muita coisa assim relacionada à atividade Sei. física. Mas a gente acabou virando profissional da área. Sei. Era isso uma coisa que eu ia te perguntar. Qual que era a relação sua assim com seu pai? Você falou que eles incentivaram. Então quer dizer que seu pai, ele jogava futebol. Devia ser aquele de futebol que é de sábado, de É, domingo, ou era frequente assim salão, durante a assim. semana também? Não, era Ah, legal. frequente, acho que às vezes ele jogava durante a semana e final de semana disputava os campeonatos de salão, tudo. Ah, Então eu massa. sempre via esse lance de competição, assim. Eu ganhava umas Uhum. medalhas, meu pai ganhava, tá, uns Pô, que troféuzinhos, massa. algumas coisas assim. Então era jogava, É, tipo, era meio sério, e tipo, ele era bem chato. Nossa, o bicho não gostava de perder não. você herdou um pouco disso dele? De não gostar de perder, eu acho que sim. É, de Mas eu sou mais competir tranquilo. competitiva. É. Ser competitivo, sim. Mas eu sei perder, mas eu tenho. É. Mas enfim. E não, isso é uma coisa, é legal ver, porque que a gente estava conversando antes, né? Falar. Hoje, às vezes, quando eu faço exercício em casa, eu vejo o Theo querendo me repetir. Assim, eu não Aham, sou musculoso, não sou nada, mas isso me dá mais energia, me dá mais vontade de querer praticar cada vez mais exercício, porque eu sei que uma hora ele vai se espelhar em mim. E isso é bom para ele, né, cara? Não só bom para aham. criança, mas também para gente. E eu vejo que isso influenciou bastante você. E isso foi bem benéfico, né? E Sim. mas passando isso, aí você começou a faculdade de Pode educação falar. física e como caiu na musculação, no fisiculturismo? Então, aí eu comecei a faculdade e meu plano sempre foi. Quando eu comecei a faculdade, eu ainda não fazia muita musculação. Eu ainda jogava bola. Então, não, a musculação nunca foi nada assim, tipo, nunca representou muito para mim. Eu nunca tive a vontade de ser gigante, de ser forte. Mas aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ver uma galera um pouco mais com um físico mais envolvido. A galera da educação física e tal, mas eu ainda era, meu negócio era futebol. E aí, até quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar. Trabalhei, fiz estágio no Juventus, da Moca, que eu fiz a faculdade na Moca. Então, eu acabei fazendo estágio com as categorias de base do Juventus na Moca por 2 anos. Só que aí, quando eu estava na faculdade, eu comecei a aprender um pouco mais. Eu comecei a fazer um pouquinho de musculação lá na academia da faculdade mesmo. Mas sem Sei. objetivo muito que nem eu tenho hoje. Era mais por fazer mesmo, porque por cuidar da saúde, porque eu não estava fazendo mais esporte praticamente, quase não jogava bola. E eu queria cuidar da saúde, porque eu ia ser um professor de educação física. Só Claro. que o meu negócio ainda era futebol. Aí depois que eu fiz estágio durante uns 2 anos no Juventus. E eu comecei a entender como que funcionava o mercado de trabalho para preparadores físicos no Brasil. E eu vi que era uma coisa muito injusta e não dava muita grana, porque eu lembro que na época o preparador físico da categoria sub-15 e sub-17, que é o Luizão, ele ganhava muito pouco, assim, ele ganhava, na minha visão, tipo, sei lá, ganhava uns R$ 1.000 para ficar o dia inteiro no clube, final de semana tinha jogo e tinha que acompanhar os moleques nos jogos, o Juventus disputava o Campeonato Paulista, às vezes tinha jogo em Mirassol, tinha jogo em Marília, que eu já fui para alguns jogos assim, acompanhando a categoria de base. Você não ganhava mais nada por isso. E aí eu vi que era muito amor, assim, cara, para você trabalhar com isso, pensando futuramente em entrar num clube grande, que aí de Aham. repente você conseguiria ganhar um pouco mais, tipo um Palmeiras, um Corinthians, um São Paulo, que Sim. era o que eu almejava quando eu estava no Juventus, pensando, começa num clube pequeno, desenvolve um bom trabalho, e depois você vai para um clube grande e começa a ganhar um pouco mais de reconhecimento. Só que no Brasil a gente sabe que nos clubes é muito bagunçado. E toda vez que troca presidente, troca todo mundo praticamente. Vem uma comissão técnica nova, o técnico traz o preparador físico Uhum. dele. Então é muito instável, você nunca sabe o que vai acontecer.
E aí eu falei, cara, não dá para viver desse jeito. Tipo, Aham. eu tô no clube, muda o presidente, ele traz um cara lá que é do conhecido dele, e aí eu não sei se eu vou ter trabalho ou não. E aí lá pelo último ano da faculdade que eu resolvi que eu ia trabalhar com musculação. Aí eu Entendi. comecei a ter mais Legal. conhecimento relacionado da área. E aí nesse último ano da faculdade, que foi lá para 2010, que eu comecei a levar a sério a musculação, porque eu falei, cara, eu vou ser personal trainer, eu vou, tipo, trabalhar por minha conta e eu preciso ser exemplo para os meus alunos. Então, eu preciso Claro. começar a treinar e desenvolver em mim o que eu quero desenvolver nos meus alunos. E foi aí quando eu Sim. comecei a levar um pouco mais a sério. Lá para 2010, eu comecei a me cuidar melhor relacionado à musculação, procurei cursos e aí eu fui mais a fundo, sabe? Entendi. Porque na faculdade Aí, você sai com base de tudo, mas não especifica muito, entendeu? entendi. Isso é uma coisa até que eu queria falar, que eu admiro muito em você, a questão do você, para quem não te conhece, tipo, falando o Eduardo, galera, o Eduardo, que o Eduardo fala, você pode seguir que vai dar certo, porque é uma coisa que ele faz. É uma coisa que você faz, que eu admiro, porque você tem gurus Aham. na internet de tudo, né, cara? Mas são poucos que realmente É. fazem aquilo que realmente que falam e tal. E eu vejo que você faz isso. Acho isso aí é bem motivador, porque é legal você ser motivado por alguém que lidera, por exemplo, não por palavras só. Então, eu acho que isso é Aham. um Isso, diferencial eu bem acredito legal que você muito tem. nisso. É. Questão da masculinidade, cara. Assim, quando você começou a fazer. Vamos puxar para a parte de pai, masculinidade, porque é um pouco que eu quero falar. Quando você começou a praticar musculação, tudo, que você percebeu algum tipo de diferença? O método de. Deixa eu reformular, porque tá ficando meio ruim essa pergunta. É, quais os benefícios que você sentiu, que você vê que o homem tem quando começa a participar mais de musculação, fazer, ou dependendo outro tipo de exercício físico? Além, claro, da saúde, melhora da saúde e autoestima. Tem algum outros benefícios que você falaria? Cara, eu posso dizer, porque assim, como eu sempre pratiquei atividade física, foi sempre algo que eu acredito que o exercício físico está muito aliado com esse lance, sim, de masculinidade, de você se sentir, eu acho que da maneira como você se vê, sabe? Da maneira como você se Uhum, enxerga. E eu acho que quando você pratica exercício físico, você tem que lidar com situações assim, você tem que ter autocontrole sobre você para você praticar qualquer esporte, qualquer exercício físico. uhum, Isso eu sempre pratiquei muito desde muito novo. Eu sempre gostei de competição, como eu falei. Então, isso me trouxe sempre uma autoestima muito boa relacionada assim, se eu quero, se eu trabalho para isso, eu vou conseguir, sabe? E assim, relacionado a acho que a desempenho para tudo, sabe? Você sempre tem mais energia para fazer as coisas. Eu nunca tive muito problemas assim relacionado a baixa autoestima, sabe? Eu sempre fui muito seguro de mim mesmo. E eu acho que isso uhum, reflete em todas as áreas da vida, sabe? Tanto como na parte social, relacionado a arrumar uma namorada, ou se sentir seguro numa roda, sabe? Para conversar qualquer tipo de assunto. E eu percebo muito que hoje em dia, ainda mais trabalhando com esse público, que eu trabalho com público normal, né? A galera que uhum. geralmente está começando na academia agora. E eu sinto muito, principalmente em jovens, assim, que eu já dei aula para molecada de 16, 18, hoje eu dou aula para um moleque de 20 anos na academia, que está se formando agora. E eu vejo muito nas conversas que eu tenho com ele, eu estava até conversando com o menino essa semana sobre isso. Ele tem 21 anos. O lance ele fala, nossa, hoje em dia vir para academia é o que eu mais espero, é a melhor parte da minha rotina, porque ele terminou com uma namoradinha dele e ele estava se sentindo muito para baixo, com a autoestima muito baixa. E hoje ele está resgatando isso através da prática de atividade física, sabe?
Então, Aham. nesse lance eu acho que de você construir o seu autoimagem ajuda demais. Uhum. Sim. Eu falo por mim, um dos benefícios que eu vejo, assim, de novo, dentro da minha realidade, de Aham. fazer uma musculação, porque hoje eu sou mais relaxado, mas entre os 15 e os meus 18 anos, eu tentei ser o novo Kobe Bryant, entendeu? Kobe Bryant do Brasil, Michael Jordan do Brasil. Porque eu quis ser jogador de basquete, eu treinei bastante, treinava, acordava cedão, ia lá, treinava, eu e o meu treinador, tentava ser um cara de alto nível, mas assim, sem conhecimento do que era realmente um alto. Eu achava que eu estava fazendo certo, mas no final das contas não foi Uhum. o melhor para mim naquela época. E eu sempre gostei também de jogar. O meu negócio é mais basquete. Eu gosto de futebol, mas eu sou péssimo, então o Uhum. povo só me xinga, eu prefiro não jogar, entendeu? Daí, aí Uhum. depois eu comecei a praticar, eu treinei Muay Thai um tempo, gostava bastante, aí eu comecei a treinar musculação com você, numa época, continua ainda aí no meu vai e volta, mas continua. E uma coisa que eu Uhum. percebo é benefício que eu tenho, por exemplo, quando eu tô muito estressado, cara, eu vou pra academia, aí eu vou lá, levanto meus pesos, faço, mesmo que for um cardio, correr, aquilo ali pra mim me Aham. acalma, que eu acho que porque eu direciono a energia ali, aquela raiva, aquela frustração, tudo naquele exercício e acaba aquilo ali me traz bem. Eu me sinto muito Aham. melhor. Não, mas isso tem muito estudo relacionado a isso, né? No combate ao alívio da ansiedade, a prática de exercício físico. Porque quando você vai praticar um exercício físico, é isso. Você desvia a sua atenção. Você não fica só pensando naquilo que te preocupa. Você desvia a sua atenção para outras coisas. E tem muitos estudos que falam, né? Que tipo, isso é mais que comprovado cientificamente, que o exercício físico ele libera alguns neurotransmissores. Quando você eleva a frequência cardíaca através do exercício físico, você libera alguns neurotransmissores, que um que é muito famoso, que é a serotonina, que causa uma sensação de bem-estar, de prazer, de euforia após a atividade física. E isso faz com que você diminua o seu estresse, diminua a sua ansiedade e se sinta melhor, sabe? Uhum, E até por conta disso que muitas pessoas que estudam para concurso público também, que têm um pouco mais de conhecimento, eles utilizam a atividade física como um aliado. Tipo, você fica lá algumas horas estudando, vai para a academia, faz um pouco de atividade física, tem um pouco dessa liberação desses neurotransmissores que causam essa sensação de bem-estar, de saúde, de prazer, e depois volta para estudar de novo, sabe? entendi. Então, conhecimento é o que muito tem aí com relação à atividade física e a melhora da saúde, né? Sim, sim, eu vejo mesmo. Cara, que dicas. Agora vamos falar. Que dicas você dá? Como que você acha? Que dicas você dá para um pai, aquele pai busy, assim, Uhum. que a gente gosta de falar, quando a gente se torna pai, a gente gosta de falar que a gente é sempre super busy, né? Aí, não que a Aham. gente não seja, mas é prioridades, né? Mas que dica você dá assim para um pai que está ali naquela correria, trabalha, chega em casa, cuida do filho, contribui na limpeza da casa, limpa a casa também, cuida da casa também junto com a mãe, não deixa só Aham. para ela essa carga. E que dica você dá para encaixar essa essa atividade física no dia a dia ali? Então, assim, eu acho que é muito individual, né? Cada um Uhum, tem uma rotina, cada um tem mas eu acredito assim, se você quer ser um pai e você acredita que o exercício físico vai fazer bem para o seu filho, se você tem isso em mente, que eu acho que há muitas pessoas, né? Você vê muita gente com cachorro. Tem gente que compra uma melhor ração para o cachorro, mas para ele a pessoa vai lá e compra aquela carne de toda gordurosa, mas para o cachorro ele não dá, mas ele come. Então, acho que acredito muito nisso. O pai também, às vezes o pai fala: meu filho, eu quero que ele pratique exercício físico. Mas eu tô de boa, se eu não fizer, a minha prioridade é o meu filho. Mas o seu filho, é que nem você falou, você começa a fazer um pouquinho de exercício em casa, ele quer te copiar. Então você é o maior exemplo. Eu acho que o pai, não só o pai, mas como a mãe também, são os dois maiores exemplos para o filho.
E se você acredita que o exercício físico pode fazer bem para o seu filho, você tem que fazer o seu filho acreditar nisso. E como fazer ele acreditar nisso? Você praticar, você mostrar para ele o quanto isso é importante. Entendi. E aí eu acredito que você tem que primeiro desenvolver isso em você, acreditar que isso é importante, né? Cara, encaixar, não sei, de repente, antes de começar o dia, acorda meia hora, 40 minutos mais cedo, tenta fazer alguma coisa. Se você acha que no final do dia vai estar muito corrido, você tem que ajudar sua esposa. Eu acho que o casal, eles têm que ser muito parceiro nisso, né? Um ajudar o Uhum. outro e arrumar tempo, cara, arrumar tempo. E não é muito tempo que você precisa. 45 minutos, uma hora do seu dia que você tiver. Às vezes você pode, de repente, dependendo da idade, eu vejo hoje aqui na Austrália, eu sei que a realidade no Brasil é um pouco diferente, mas aqui na Austrália hoje mesmo eu fui fazer um cardio, o pai tava com o carrinho correndo com o filho dentro do carrinho e o pai correndo com o carrinho, sabe? Então, assim, É, dá para fazer. Eu acho que a gente tem que só colocar como prioridade, acreditar no que você uhum, está fazendo, né? Tipo, ter um sim. propósito. Porque eu vejo o exercício também, ele ajuda a gente na nossa longevidade aqui, né, cara? Pra Uhum. gente não ficar aqueles. Daqui uns anos a gente fica aqueles velhos que não consiga nem amarrar o sapato e não Esquecendo julgando de eles, mas tudo. esquecendo de tudo, mas como que o exercício é, consegue promover a gente com a saúde para não ficar desse jeito no futuro, né, cara? Melhorar Sim, várias sim. coisas. Você consegue. Tem alguns estudos que falam sobre exercício físico que na memória, que quando você faz atividade física, exercício aeróbico principalmente, você atua numa parte do cérebro que chama hipocampo e você oxigena mais essa parte do seu cérebro, faz com que as conexões entre os neurônios melhorem, sabe? E você tendo essa parte do cérebro mais saudável vai auxiliar nisso. Qualquer interferência nessa parte do cérebro, que eles falam que é o hipocampo, pode ser suscetível a você desenvolver doenças como Alzheimer, por exemplo, sabe? Uhum, E tem também, eu estava até vendo sobre isso esses dias, que existe uma proteína que eles falam que é uma tal de BNDF, que eles chamam que é fator neurotrófico derivado do cérebro, que quando você pratica o exercício físico, você tem uma liberação maior dessas proteínas que fazem com que você aumente mais o número de neurônios no cérebro. Você tendo mais neurônios no cérebro, você consegue ter uma capacidade de aprender melhor, de salvar a memória também melhor, tipo de você conseguir lembrar melhor das coisas, então você melhora seu aprendizado. Então, você tendo essa estimulação, quanto mais tempo da sua vida você tiver essa estimulação, melhor vai ser o seu processo de envelhecimento, entendeu? Você vai sofrer sim, menos sim, com isso. E se você entendi. também estimular seu filho a desenvolver isso logo cedo, já tem muitos estudos também falando que criança que pratica atividade física tem uma capacidade de aprendizado melhor por conta de tudo isso que a gente está falando, do desenvolvimento do Uhum, cérebro. Então, seu filho pode ter a capacidade de ser um aluno melhor na escola, na faculdade, entendi. consequentemente, um cara mais bem sucedido, entendeu? Sei. Tem muita estudo também, muita gente que fala sobre essa questão de disciplina que o esporte Ah, ele o desenvolve, esporte. né? Uhum. Eu acho que, não sei se outras áreas, mas eu vejo muita pessoa falar de artes marciais, jiu-jitsu, qualquer arte marcial, né? Quando você vai Uhum. participar, praticar, mas eu acho que quando você também, que nem você vai para competição, cria uma certa disciplina também. E você tinha esse tipo Não, de sim. disciplina também em outras áreas quando você participava, quando criança? Cara, eu acho que por conta do esporte, isso é uma coisa que eu desenvolvi muito em mim, esse lance na verdade, você visualizar não só o agora, mas visualizar lá na frente, onde você quer chegar, sabe? Então, geralmente, quando a gente ia para campeonato, a gente pensava em ganhar jogo a jogo, fazer o nosso melhor a cada jogo para poder usufruir, de repente, ser campeão, ganhar o título, sabe? Uhum. Então, Sei. acho que isso é o que eu uso muito hoje na minha preparação. Vencer cada dia para quando chegar no dia, por mais que você perca, mas por mais que você não chegue no seu resultado final, que é o que você quer, que é ser campeão,
Mas eu acho que você saber que você fez o seu melhor a cada dia vai te trazer uma sensação de assim, eu posso ter perdido, mas eu perdi para alguém que fez mais que eu. E eu tenho que Aham. reconhecer que a pessoa se esforçou também. Então te dá o esporte, por mais que você participe de uma arte marcial, você vai fazer um jiu-jitsu, pode perder para alguém, mas você começa a respeitar até o seu oponente, porque você sabe, meu, eu fiz muito e eu perdi, quer dizer que o cara deve ter feito muito mais. Então você começa a respeitar o seu próprio adversário. Eu acho que isso o Uhum. esporte ensina muito, você saber perder, saber que às vezes alguém vai ser melhor que você, mas não quer dizer que você é ruim, quer dizer que você precisa trabalhar Uhum. mais, você precisa se desenvolver mais para você chegar. E antigamente até os desenhos animados ensinavam muito. Eu lembro muito de Dragon Ball na minha época. Eu não sei se é da época da galera. Sim. Mas você É. via que o Goku, o Gohan, os caras gostavam de se desafiar contra os caras mais fortes que eles. Porque eles sabiam É. que aquilo ia fazer com que eles treinassem mais para eles ficarem melhor. E eu acho que o esporte ensina muito isso, sabe? Uhum. Sim, isso é verdade. Que a galera acha que é um desenho bobo, mas ensina bastante coisa pra nossa época, né, cara? É, Nossa era. antigamente, eu não sei hoje em dia que eu não assisto muito mais, você deve estar assistindo de novo, né? Eu tô. Mas antigamente os desenhos eram bons. Cara, tem uns desenhos legais aqui também. Tem um que eu gosto bastante quando assisto com que chama Bluey. É um desenho australiano. Uhum. Uma família de cachorro. E eles ensinam bastante coisinha assim pro dia a dia, sabe? Para as crianças. Não só para as crianças, e para os pais Uhum. também, sabe? É bem legal. Legal. É... e, cara, é possível. E uma coisa que eu vou perguntar é porque tem muita gente que tem essa, ou é 8 ou 80, ou eu fico super musculoso, ou eu não faço PN, entendeu? Uhum. Existe dá para ter um meio termo ali. é, Claro, sempre se você quer ser algo melhor ainda, você tem que ter restringir mais coisas. Você vai ter que deixar Uhum. muita coisa de lado. Mas tem como você ser saudável sem precisar ser musculoso ou ter uma rotina Sim. saudável. É, Eu acho que porque isso é o como. principal. É o principal. Eu Aham, acho que é o mais. Não é o mais fácil. O que eu acho que é o mais difícil é você quebrar essa homeostase, né? Que a gente fala, sair da zona de conforto. Parar de achar que se eu for fazer, eu tenho que ser o melhor 100%. Não, você tem que ser o melhor que você foi ontem. Não pensar, você tem que comparar você com você mesmo. Eu acho que é isso que as pessoas uhum, têm que aprender mais, sabe? Não ficar se comparando com o Brad Pitt, com os caras fodão, sabe? Se for para ser, eu tenho que ser daquele jeito, senão eu não vou ser nada. Não, você tem que ser a sua melhor versão. Você tem que ser melhor do que você foi ontem. Aos poucos, talvez, depois de algum tempo, você vai querer se exigir mais. Mas eu sempre acredito que é o que eu falo para todos os meus alunos, para todo mundo que é o que eu uso para mim. Eu não quero me comparar com um cara que está fazendo isso há 20 anos. Eu tenho que comparar como eu era ontem. Se ontem eu fiz uhum. 30 minutos, se eu fizer 32 minutos de exercício hoje, eu já estou evoluindo. Então, Boa, acho que a gente tem que começar passo a passo, sabe? Você que não está entendi. fazendo nada hoje, se você amanhã fizer uma caminhada, em vez de você pegar o carro e ir no mercado, você for andando 15 minutos, você já foi melhor que você foi ontem. No outro dia, você vai e tenta manter esses 15 minutos durante uma semana. Depois de uma semana, você tenta aumentar para 20, depois Uhum, 25. E aí sim, e pensar sempre nessa evolução, você é, comparado com você anterior, sabe? E sim. isso é o mais É, saudável, sabe? legal. Eu vejo, porque existe, existe um tabu muito grande. É uma piada, mas querendo ou não, acaba virando, enraizando na nossa cabeça, principalmente de homem, que todo homem tem que ter aquela barriguinha de pai, sabe? Aquele corpinho de pai. Se Uhum. você não tem aquele buchinho. Tanto é que você vê, pelo menos no Brasil, aqui na Austrália, cara, eu vejo que tem bastante pai desenvolvido, assim, mais em shape, mais em forma. Acho que por Uhum. causa do estilo de vida deles aqui. Não sei se é o núcleo onde eu tô vivendo, que eu vejo bastante, Uhum. ou se é padrão mesmo. Mas no Brasil, pelo menos o que eu lembro, é muito pai.
aquela barriguinha, aquele um pouco mais acima do peso e tudo mais. E falando isso é legal porque a gente começa talvez quebrar um pouco esse ciclo, que acho que é isso que eu quero. Aham. Apesar de não ser também, de novo, um cara musculoso e tal, mas eu gosto dessa atividade física, eu gosto de estar sempre ali fazendo alguma coisa, porque uma, me sinto bem, né? Outra também Aham. sinto mais disposto, né, cara? Sim. E uhum, pode Eu falar. acho que essa cultura de o pai ter que ser gordinho, a mãe também, às vezes a mãe tem que. Ah, agora é tudo pro meu filho. Eu acho que assim, a gente só consegue amar o próximo quando a gente ama a gente mesmo. Então, se você não tem amor próprio, como é que você vai refletir? Ou como você vai passar isso para outra pessoa? Como você vai amar um próximo seu se você não tem amor a si mesmo, sabe? Então, eu Uhum, acredito assim: se a pessoa está satisfeita, realmente, tranquila, com a autoestima dela, mesmo ela estando um pouquinho, sei lá, tem gente, tudo bem, às vezes a gente fala, ó, a pessoa está um pouquinho acima do peso, mas pratica atividade física, tem lá o momento que ela toma a cervejinha dela, é sociável com todo mundo. Se a pessoa realmente é feliz, eu acho que é tranquilo, ela consegue passar essa energia para o próximo. Mas a gente sabe sei. que não é o caso. Sei lá, 70% das pessoas, se for fazer alguma pesquisa, tem pesquisas que falam sobre isso, as pessoas não estão felizes da maneira como elas se enxergam no espelho. E, e assim, aí acaba você tentando se enganar, entendeu? Eu acho que assim, você tem que ser Uhum, real, fiel com você, realista com você e saber. Eu acho que informação hoje é o que mais tem, oportunidade para você praticar atividade física também. Acho que não falta hoje informação relacionada a isso, aos uhum, benefícios para a saúde mesmo. Não só o físico, mas o mental, que é o que a gente está falando, né? aham, Que sim. tem até a Organização Mundial da Saúde, ela define saúde não só como ausência de doença, é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Então, às vezes você pode não ter nenhuma doença, mas você não ser saudável, porque você não está Uhum, bem mentalmente com você, entendeu? Então, acho que a gente tem que sim, buscar isso, essa saúde no geral, sabe? entendi. Física, mental, social. Então, porque não necessariamente que a pessoa tá ali um pouquinho acima do peso que ela não tem saúde. Ela só tá acima do peso. Isso. Se ela for ativa, né? E se ela estiver bem fisicamente, Aham. mentalmente e socialmente, tranquilo. Mas hoje em dia, acho que uma das coisas que mais crescem, que a gente escuta mais, é essa doença mental, né? Tipo, a pessoa com muita ansiedade, muito estresse. E, meu, o exercício físico pode contribuir muito em relacionado a isso. Então, acho que eu não vejo por que não fazer algum exercício físico. Exercício físico, você não precisa ir Entendi. para academia, você pode fazer uma caminhada, você pode dar uma corridinha, você pode ir no YouTube ou procurar uma consultoria online com alguém, ter aula na sua própria casa, sabe? Então Uhum, entendi. dá para você fazer hoje, mas aí você precisa ter conhecimento e vontade, né? Sim, é o mais importante. Isso é verdade. Hum. É, com relação ao homem, além da saúde física, assim, saúde da estética, da autoconfiança, quais outros benefícios tem, assim, para o homem em si fazer exercício físico? Que nem, existe um aumento de testosterona, evita, tipo, sei lá, é, calvície, porque aumenta algum tipo de hormônio, como que funciona? Eu só tô jogando palavras, assim, que Aham. pode parecer idiota, mas o que que tem, assim, pra gente? Você Não, então, eu acho fala. que o estudo, o exercício físico tem comprovação científica nisso mesmo, que você, quando você pratica atividade física, você tem um aumento significativo do nível de produção de testosterona no corpo. E aí a testosterona que hoje, se você for conversar com qualquer médico, qualquer estudioso vai falar que a testosterona hoje em dia ela é vida, porque a testosterona vai te trazer um maior libido, vai te trazer maior disposição. Homens com baixo nível de testosterona têm menos disposição, têm um libido menor, têm uma vida sexual ativa menor. Então, tudo isso que a gente fala que é tipo saúde vai trazer
algum malefício mental para você. Então aí você já não vai ter uma saúde física boa e já não vai ter uma saúde mental muito boa. E isso vai interferir no seu social também. Porque às vezes numa roda de conversa entre amigos vai ter um papo ali rolando e você não vai se sentir confiante, não vai se Acompanhando. sentir à vontade para estar conversando. Então isso já vai englobando tudo, entendeu? Então, mas com Entendi. certeza. E tem uma maior liberação de GH também, que é o hormônio do crescimento. Então, que tem relação com crescimento hormonal, crescimento de células. Então, se você, principalmente você é jovem, está num processo de desenvolvimento, você vai ter um maior desenvolvimento quando você pratica atividade física. Eu não sei se você conhece alguns amigos seus que eram puta fisicamente ativos, os moleques cresceram e ficaram gigantes. E às vezes a molecadinha lá que às vezes não praticava nada ficou mirradinho, não teve muito desenvolvimento muscular, sabe? E para a gente que é mais adulto, o exercício físico ele contribui muito para você manter a sua musculatura também, né? Então você envelhecer com mais qualidade. Tipo, se você for ver hoje, idosos que não têm músculo ou que têm muito pouco músculo sofrem muito com quedas, com lesão. E aí faz com que você tenha uma expectativa de vida menor, entendeu? Ah, entendi. Fora que, tipo, Entendi. o bem-estar para o coração, para as artérias, então você sofre menos com doenças silenciosas que a gente fala, né? Diabetes, Sim. hipertensão. Aham. Então, assim, só tem Entendi. benefício você se exercitar, cara. Para você ser Entendi. um pai saudável. É. Então, galera, só pra falar pra vocês aí, tá broxando, porra, vai pra academia. Vai para academia, faz atividade física que vai Em ajudar. vez de, em vez de gastar dinheiro com um azulzinho, vai pra academia, pô, vai caminhar, vai fazer alguma coisa, né? Com certeza. Fora a disposição, fora a sua, como é que se diz? O seu desempenho. Hum, Além de você não realmente. broxar, você vai se desempenhar melhor. Então, a saúde do casal vai ser muito melhor também, né? Essa é a parte que acho que todo mundo vai se interessar, né? Aham. E, e cara, fora isso, o que você. Outra coisa, na verdade, eu tava vendo uma dúvida que eu queria tirar contigo. Eu tava vendo um vídeo do Fernando Sardinha, sabe, do Aham, Brasil. conheço. Conheço. E ele tava falando sobre a musculação. Não sei se eu entendi correto, mas ele tava falando que a musculação pode ajudar a evitar, a prevenir osteosporose. Sim, sim. Aham. É comprovado isso mesmo? Ou você já ouviu algum Isso. estudo? Sim, não, tem. Tem muito estudo, principalmente por isso que eles hoje em dia se fala muito da musculação para o idoso, né? Em vez de você fazer que antigamente tinham muito medo de passar musculação para idoso. E aí, às vezes, idoso, hidroginástica. Sala de musculação só para os jovens. É, E hoje em dia tem muito estudo relacionado a isso, porque quando você estimula, quando você treina com peso, você tem uma compressão nos seus ossos. E esses ossos, essa compressão nos ossos, estimula algumas células ósseas a se desenvolverem mais. Que eles chamam que é os osteoblastos e osteoclastos, os nomes das células. E fazem com que elas se regenerem, produzindo mais dessas células e fazendo com que você tenha uma reposição do cálcio, sabe, no osso, fazendo com que você consiga manter por mais tempo a sua saúde óssea. E até sei. melhorando. Por isso que hoje em dia muito se fala de musculação para adolescente, por conta disso. Você tem um maior desenvolvimento ósseo, fazendo às vezes com que a criança consiga até alcançar uma altura maior. E Entendi, para gente que é já na fase dos 30, 40 anos, você consegue ter uma manutenção maior disso. Então você envelhece entendi, com mais saúde, entendeu? Que é o que eu entendi. falei em relação É, das quedas. Tem muito idoso que quebra o fêmur por ter o osso muito fraquinho, por não ter nenhum sim, estímulo, entendeu? entendi, entendi. Aí eu lembro, anos atrás, era uma discussão bem grande. Deixar ou não deixar a criança assim, um adolescente, a fazer musculação. Uns médicos Aham. diziam que não podia, outros médicos Que falavam que podia, atrapalhar. que É. atrapalhava o crescimento. Mas, na verdade, que nem você falou, só tem benefício, né, cara? Claro, Só se tem acompanhado benefício. por um Óbvio, profissional. você
tem que saber o que você está fazendo. Tipo, criança tem que brincar. É o que eu falo. Se a criança não gosta de musculação, não tem por que ela fazer musculação. Ela pode fazer muitos outros esportes que vai estimular esse crescimento ósseo dela também. Como futebol. Às vezes, um jogo de futebol, você estimula muito mais essa musculatura do que numa sala de musculação. A Entendi. musculatura da perna, principalmente, sabe? Às vezes, se você jogar, voltar a jogar bola hoje, você vai falar, nossa, parece que eu treinei perna, de tanto que você ficou dolorido, por quanto de estímulo que você produz. Sim, sim. Mas criança tem que. Meu, criança, pra mim, quando eu tiver um filho, vai ser muito assim. Primeira coisa é entrar, fazer alguma coisa, algum esporte, algum exercício. Sim. Desde novo já vai ser. Tem que estimular, sabe? Aham. Entendi. Eu vejo aqui pelo Theo, a gente colocou uma. Cara, ele tem 1001 bolas aqui. Tem bola de rugby, tem Uhum. bola de basquete, bola de futebol, bola de tênis. Brinca com tudo e tá sempre. Eu comprei uma cestinha de basquete para ele aqui, então ele vai lá e fica brincando com ele. E por eu brincar com ele, ele também fica sempre. Ele fica ali, né? Incentivado, fica tentando Motiva, né? me chamar, Uhum. motiva. Isso é legal. E eu espero também que ele vai ser uma pessoa bem ativa, porque é, só tem benefício, né, cara? Sim, e Ah, depende muito disso, desse estímulo. A gente, como pai, a gente tem que estimular a criança a fazer, sabe? E eu acho que é que nem você está fazendo. E o exemplo maior vai ser sempre você. Ele vê você brincando, ele vai querer ir lá brincar, ele vai querer te copiar, né? uhum. Uma coisa que a gente estava falando sobre tabu sobre a barriguinha de chope, que queria até falar. é, Hoje, não sei se é isso também um dos motivos que influencia as pessoas não tiram aquele estímulo, né, para os pais ou e pais em geral irem buscar um físico melhor, porque se a gente vê um pai e uma mãe que eles têm um físico legal, muita gente olha como se eles estivessem deixando a criança de lado para poder fazer exercício, né? E Aham, quando na verdade a cabeça que eu vejo se eles têm saúde e eles vão ter saúde para cuidar da criança também, né? Vão ter aham. saúde para estar ali muito tempo, incentivar. O que, que você. Não sei se você já respondeu, acho que você já respondeu isso, mas para reforçar de novo, o que, que você fala para a galera que talvez tenha vontade, mas está um pouquinho com vergonha de começar, porque eu tenho vergonha do meu corpo, talvez eu não consiga fazer esse tipo de exercício, ou tá sempre olhando para o próximo, mas nunca tá olhando para se comparando. O que, que dica você dá para essa galera? Cara, eu acho que o que eu vejo muito, às vezes, é a pessoa, hoje em dia muitas pessoas, elas não têm a humildade, sabe? Eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter na vida é ser humilde. E assim, essa humildade leva a gente a lugares que a gente não espera, porque você fica mais aberto a aprender. E eu acho que, assim, quando você quer começar algo que você não domina, que você não tem o conhecimento, procura a ajuda de um profissional, sabe? Procura a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo ou de um professor de educação física para te dar o direcionamento. Uma pessoa que realmente, como você até citou no começo, aquela pessoa que ela vive o que ela fala, sabe? Sempre procura, tipo, por pessoas nesse sentido. Porque eu acho que falta, às vezes, é isso, é um direcionamento. Se você não está seguro, se você não se sente seguro em começar por conta, ter um pensamento desse, porque, talvez eu não consiga, não sei o quê, talvez você precise de uma orientação melhor, de um incentivo, assim como seu filho precisa de um incentivo também para começar a estudar, para ir para a escola, às vezes é o que está faltando para você também, sabe? Um incentivo de um profissional. Porque não existe, eu acredito muito, a gente está sempre em formação, a gente pode estar sempre aprendendo, só que a gente tem que estar aberto para isso, a gente tem que ser humilde e saber que a gente não sabe tudo. E a gente pode estar sempre desenvolvendo na vida. E eu Uhum, acho que o pai é isso. Precisa ser o melhor pai, você precisa se desenvolver. Quanto melhor você se desenvolver, melhor vai ser você para o seu filho. Você vai conseguir dar mais exemplos, melhores exemplos para o seu filho, sabe? Acho que é sei. isso. Sim. Uma outra pergunta. Eu vejo. Dá para perceber isso, porque você, que nem você disse, você teve
Tudo bem que ele não foi a fonte talvez principal, mas você via sempre seu pai ali competindo, participando do joguinho Aham. dos jogos de futebol dele, e sempre tinha aquela chama ali, aquela exemplo em casa, querendo ou não, né, e Uhum. que incentivou você de uma maneira. Mas uma outra coisa, eu vejo que muitos pais, eles fazem exercício de final de semana. Vai lá, pega a bicicleta, vou pedalar final de semana. Um dia só na semana é melhor que nada ou você incentiva ainda pelo menos mais vezes por semana? Ah, eu acho que sempre um é melhor que zero, né? Um é mais que zero. Então, sempre você Uhum, fazer pelo menos uma vez por semana é melhor do que você não fazer nada. Mas eu acho que a partir desse momento que você venceu essa barreira e que você consegue fazer uma vez por semana e você acredita que realmente o exercício é importante, a gente sabe que uma vez por semana é melhor do que nada, mas não é o suficiente para te trazer um melhor resultado. Então é a mesma uhum, coisa. Eu Se eu quero aprender a tocar violão, se eu for fazer violão uma vez por semana, vai ser o suficiente para eu aprender a tocar o violão muito bem daqui a um ano? Se você talvez fizer duas, três, vai ser melhor. Né? O exercício aham, físico é a mesma coisa. Então, acho que assim, primeiro quebrar essa barreira, começar com uma vez, eu acho que é importante. Ah, pelo menos domingo é o único tempo que eu tenho. Beleza, começa com domingo. Mas sempre procura ser sua melhor versão. Então, acho que é isso. Procura sempre desenvolver mais. E aí tenta depois fazer mais uma vez, de repente mais uma. Eu acho que pelo menos, que é o que a maioria dos estudos também falam, pelo menos 3 vezes por semana seria o suficiente para você conseguir ter uma qualidade de vida melhor, sabe? entendi, entendi. Eh, Tem alguma coisa, algo mais que você gostaria de passar para todos os pais, todos os homens aí, que sobre musculação ou exercício físico em geral que você queria contribuir, que algo que eu não perguntei? Ah, eu acho que a gente acabou abordando bastante coisa, né? A gente falou bastante sobre, acho que no geral, tudo. Eu acho que a única coisa que me vem em mente assim é isso. Cara, tenta ser o maior exemplo para o seu filho que você possa ser a sua melhor versão, que com certeza isso vai estimular muito o seu filho a ter você como exemplo. Eu acho que qual pai não gostaria de chegar na escolinha lá do filho e ver o seu filho tratando você como um ídolo, sabe? Como o Sim, maior motivador, falando bem de você para os amiguinhos. Putz, meu pai é foda, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Então, acho que assim, você querendo ser um melhor pai, você vai acabar sendo a sua melhor versão e, e isso acho que vai te fazer bem, muito bem mentalmente cara, acho que é isso. A gente acho que tem que construir, tentar. Acho que hoje em dia a gente vê muita molecada perdida, sabe? Eu vejo muito molecada jovem sem saber muito o que quer fazer da vida, sem muito tipo, tô aqui vivendo o Deus dará. E eu acho que é por falta muito disso, da presença do pai, sabe? Do pai, da mãe, da educação. E não ter medo de cobrar seu filho também, né? Já que você é um exemplo, você tem que aham, mostrar para ele o lado certo das coisas, não só relacionado à atividade física, mas para tudo na vida. Ser uma pessoa tipo certo, saber perder, saber ganhar, aham, saber respeitar o próximo, saber respeitar seu vizinho, saber respeitar seu sim, oponente no jogo. Então acho que esses aham, valores tá muito perdido hoje em dia. E acho que é por isso que hoje em dia muita gente está sofrendo muito com esses problemas emocionais de ansiedade, depressão, não sabe perder, não sabe tomar um não. Às vezes vai para uma entrevista de aham, emprego, não sabe tomar um não. Às vezes no ambiente de trabalho a criança não, ou que acabou se desenvolvendo sem esses valores, não sabe aceitar aham, um não do chefe, e aí começa a desenvolver sim. problemas, não consegue parar em trabalho nenhum. Acho que é isso. Ser a sua melhor versão, ser o melhor pai possível e ajudar a trazer uma melhor criança, uma melhor pessoa para o nosso mundo aí, né, cara? Sim, sim, sim. Pô, cara, falou bem, falou bonito agora. Muito obrigado aí. Falou tudo, realmente. É a formação de caráter, né, cara? Uma das Aham, partes da formação de caráter da criança, de personalidade, ter esse estímulo em casa, ser estimulado também a aprender a perder, porque a aham. vida não é Na só vida ganhar, a né, gente cara? perde tanta vez. Quantas vezes a gente não É, perdeu para estar aqui hoje? uf,
vai perder um monte e tem que aprender a lidar, que aprender que aquela derrota não é você não tá derrotada para a vida inteira, é só uma derrota. É, Você tem que seguir em é o que frente, eu né, cara? falo. Às vezes hoje eu penso assim, tipo, vou para um campeonato, às vezes eu fico pensando, cara, eu ser o primeiro, ou ser o terceiro, ou ser o quarto, isso não vai me definir. O que me Sim, define não é um primeiro lugar, ou um segundo lugar, ou ganhar uma vez, ou perder uma vez. O que vai me definir é quantas vezes eu vou lutar para chegar onde eu quero, entendeu? E eu acho que na entendi. vida é isso. Às vezes você tem muitas vezes, tipo, eu vejo muitas histórias de amigos assim que, ah, eu lutei tanto para passar numa prova de direção, mas não passei, tipo, e aí a pessoa, tipo, se abala como se isso fosse acabar com a vida dela, Novo, sabe? né? Eu falo, É. meu, tenta de novo. Isso aí não te define, vai lá e faz de novo, tira outra, tenta Sim. outra nota, tenta outro emprego, tipo, sabe? Não, isso Aham. aí não pode te limitar. Você tem que saber que tudo depende do seu esforço de tentar várias vezes. E eu acho que criança é Exatamente. isso. Criança tem que aprender a perder, tem que aprender a tomar um não, tem que aprender a hora de fazer alguma coisa, tem que aprender que, tipo, se eu quero um presente, se eu quero um brinquedo, você tem que fazer por merecer. E eu acho que o esporte Aham. ensina muito isso, o exercício, a atividade física, sabe? Sei. Legal. Pô, legal, cara. Galera, e pra galera te achar, pra ser inspirada, assim, por não só a mim, só eu ser inspirado, mas também outras pessoas ser inspiradas por você, pelo seu trabalho, ou até mesmo contratar os seus trabalhos, Eduardo. Passa o seu contato aí, por favor, pra todo mundo. Cara, quem não me conhece, eu tô no Instagram como Coach Edu Vidal. É só jogar lá no Instagram, Coach Edu Vidal. Tem o meu site também, tem meus contatos lá, que é eduvidalcoach.com. E é isso, eu atuo nessa área, né, como preparador físico, né, professor de educação física, ajudo você nesse sentido de construir uma base forte, muscular, física e às vezes psicológica também, que a gente acaba fazendo tudo quando a gente acaba Aham, trabalhando com o aluno, né? E aham, aí, tô lá. Tô lá, só me procurar no Instagram, Coach Edu Vidal. Eu eduvidalcoach.com, o site. legal. Cara, muito obrigado aí pela sua participação e Eu que agradeço. muito obrigado a todo mundo que ficou até agora nos ouvindo. Espero que você tenha se inspirado pela história, pela todas as dicas que o Eduardo passou, toda a informação. Me segue lá nas redes sociais, Resenha de Pai Podcast, Herbert Maia, e no YouTube, Resenha de Pai Podcast. Não se inscreva se inscrever no canal, dá um like e compartilhar para todo mundo. Valeu, um abraço.